Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu noticiário semanal que, a partir do YouTube, aborda as principais notícias que marcaram tanto Portugal como a Espanha. Para mais uma edição, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Então, qual é que são as notícias escolhidas? Bueno, la primera, muy importante, que estuvimos presentes en Salamanca. Salamanca pone en valor al África lusófona y al Brasil hispánico en una jornada sobre la iberofonía. En segundo lugar, la tercera edición de la Conferencia Internacional de Lenguas Portuguesa y Española se celebra en Paraguay en mayo. Y por último, la visita de Lula a España, después de Portugal, que se va a extender durante 2 días y que incluirá un almuerzo en el Palacio Real. Ok, então vamos começar com Salamanca. De que forma é que Salamanca está a valorizar a África lusófona e o Brasil? Bueno, pues se ha abierto en Salamanca el Centro Internacional del Español y quiere ser referente. En este asunto, ¿qué ocurre? Hay varias ciudades españolas que les gusta ser y disputan ser el referente de estudiantes de español, que tienen bastante éxito los cursos, sobre todo en verano. Vienen extranjeros de todo el mundo, ¿no? Entonces, Salamanca quiere diferenciarse de otras ciudades porque también tienen cercanía con el mundo lusófono. Y entonces pues se reivindica también y le ha gustado, tanto al ayuntamiento como a la universidad, le ha gustado esta narrativa de la iberofonía, de estrechar lazos entre España y Portugal. El propio rector, estuve hablando con él y él tiene casa en Portugal y siempre se refugia ahí y tiene este mismo espíritu que nosotros aquí manejamos desde el trapecio. También el alcalde cada vez se presta más atención con sobre todo el tema de la conexión de las mercancías. Entonces, realmente fue un acto bastante interesante donde Salamanca se pone pues, en el tablero de profundizar las relaciones ibéricas, ¿no? Y ese espacio geolingüístico. Pues bien, uno de los invitados fue el encargado de negocios de Mozambique, Víctor Bello, y ha puesto de relevancia el papel de los países africanos de lengua portuguesa, PALOP, y su interés con relacionarse con Guinea Ecuatorial, España, Portugal, Brasil y los países hispanoamericanos, ¿vale? Ahora mismo, en el marco de la iberofonía, ahora mismo la cifra de iberofonía llega a 863 millones de hablantes, según datos del Instituto Camões y el Instituto Cervantes. Entonces, ¿qué pasa? Salamanca siempre ha prestado una especial relación, ha tenido una especial relación con Brasil y ahora está viendo buenos ojos con ampliarlo al resto, ¿no? Y que atraer estudiantes, atraer dirigentes, profesores, de todo tipo, que haya cada vez más relación, ¿no? Ser un referente también para los hablantes del portugués. Desde la cátedra de Funiver, durante Prados ha intervenido y ha explicado un poco los hitos que ha habido en la última cumbre iberoamericana, ¿no? Y cómo se está reconociendo ese espacio, por lo menos el espacio de la lengua, y cree que a través de las organizaciones sectoriales, sobre todo de la OEI, del ámbito iberoamericano, es donde se puede haber una ampliación de lo iberoamericano a lo iberófono, ¿no? Y bueno, después también citando a Gilberto Freire y al actual grupo de investigación Brasiles, el director del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, José Manuel Santos, ha subrayado la importancia del mundo hispánico con algunos personajes salmantinos en la historia de Brasil, especialmente en el periodo de 1580 a 1640. Cuando se habla del Brasil hispánico, se habla de ese periodo, ¿no? De esas influencias que hubo en ese momento, y eso también sirve para hermanar a los dos países y porque desde allí está bastante bien visto, porque entre otras cosas el resultado de todo eso fue también el tamaño de Brasil, ¿no? Y bueno, y también se han anunciado una serie de conmemoraciones y de eventos sobre la recuperación de Bahía que hubo contra los holandeses en aquel periodo. Y se va a anunciar en breve. El acto ha estado presidido por Santiago Velo de Antelo, que es el presidente ejecutivo de la Academia de Diplomacia, y ha estado varios embajadores representando a 4 continentes. Y bueno, pues ha sido un evento bastante especial donde hemos podido conversar con todas las partes y visitar el Ayuntamiento de Salamanca
y sin duda pues es un punto de inflexión realmente para estrechar lazos entre Portugal y España, entre Brasil y España y entre, bueno, toda la lusofonía y la hispanofonía. Do encontro de línguas portuguesa e espanhola vai acontecer no Paraguai. O que é que podemos esperar desta reunião? Bueno, esta es la tercera edición. En la primera estuvimos allí, si te acuerdas, la primera en Lisboa. Y bueno, esta vez se va a hacer en Paraguay, que es un sitio bastante interesante, estratégico, incluso que tienen su propia lengua, el guaraní, incluso tiene un espacio de frontera de los brasiguayos que hablan incluso las tres lenguas, ¿no? Pero también el español y el portugués. Entonces es un lugar bastante interesante para hacer esta tercera conferencia internacional. La primera fue en Lisboa, la segunda en Brasilia y la tercera aquí en Paraguay. También diré que Salamanca está interesada en organizar la cuarta edición. No sé si lo podrá conseguir, pero está sobre la mesa. Y bueno, pues en este espacio es muy interesante que lo dirige la OEI y también participan los institutos Camões, Cervantes, participa la CPLP, participa la SEGIP. Entonces es un sitio ideal, ¿no? Para lo que a nosotros nos gusta impulsar. Y entonces estaremos muy atentos bueno, el 23 y el 24 de mayo de los resultados de esta interesante conferencia. Porta, mas antes de maio, ainda temos abril e temos a visita de Lula da Silva a território ibérico. Primeiro virá a Portugal dentro, talvez, de uma semana, um pouco mais, e depois vai dar um saltinho até a Espanha. Já há um roteiro para esta visita? No, todavía nos estamos enterando de la agenda. Yo sé que las visitas se están negociando hasta el final. Hay diversas instituciones proponiendo eventos, hay correcciones. Entonces todavía no sabemos exactamente. Sí sabemos que va a haber un almuerzo en el Palacio Real. Sabemos que se lleva muy bien Lula, tanto con el presidente del gobierno como con el rey Felipe VI, ¿no? Se conocen de hace mucho tiempo, incluso Felipe VI estuvo en la primera toma de posesión de Lula, en la última también ha estado, y bueno, evidentemente estará en el Palacio de la Moncloa, probablemente haya encuentros suele reunirse con sindicalistas, esperemos que también haya un encuentro con el mundo académico, pero todavía está por ver, ¿vale? Va a ser 2 días, que podríamos decir que probablemente sea día y medio, porque mediodía pues, está en la mañana en Portugal del 25 y después viene aquí. Y la expectativa es muy alta, como dijimos en su momento, porque coincide la presidencia de Mercosur de Brasil, la presidencia del Consejo de la Unión Europea por parte de España. Entonces, se espera que de parte de Lula haya algunos gestos, que haya algunas complicidades y se pueda construir un espacio de cooperación más allá de aquellas complicidades puntuales. Entonces, desde Trapecio incluso también te diré que esperamos escuchar atentamente a Lula y espero que esté inspirado para que realmente podamos reforzar esa cooperación en la que Brasil está llamado a tener un papel de líder y no simplemente como una potencia independiente, pero sino también como que preserve ese espacio panibérico, independientemente de la prioridad que le dé, pero bueno, con que le dé una prioridad media ya sería bastante razonable. Bueno, hasta aquí mis 3 temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andrea? Bem, começamos com livros, com a apresentação de um livro sobre o primeiro rei Filipe de Portugal. Passamos para um projeto que deverá provavelmente ser o maior projeto de reflorestação do último século em território nacional e terminamos já com uma data para a próxima reunião da CPLP. Muy bien, pues vamos con Felipe I. Justo ha coincidido que el juramento en las Cortes de Tomar fue en estos días
Pero bueno, ha habido más representaciones, ¿no? de lembranzas, ¿no? De aquel periodo donde parece que en Portugal se puede debatir de una manera crítica, obviamente, no hay ningún problema, pero de una manera normalizada, donde, pues bueno, parece que va a ser un bestseller, ¿no? de novela histórica. Dinos. Já está a ser um best-seller, foi lançado talvez há uma semana, e o que já vai para a sua terceira edição é porque já está a ser muito bem vendido. Mas vamos começar então. Filipe I, Portugal. Aqui, sim, nas aulas de história se calhar não é muito bem, coitado, não é muito bem falar. A autora puxou como título O Rei Maldito. Talvez devíamos chamá-lo antes do Rei Infame, ou seja, famoso, mas se calhar não pelas melhores razões. Então, a autora, que é uma especialista em livros históricos, aliás, um dos livros que escreveu é sobre o avô deste Filipe I, Dom Manuel I. Bem, Isabel Stewart apresentou o seu livro, Filipe I, Portugal, o Rei Maldito, um livro com cerca de 600 páginas. A apresentação aconteceu na igreja de São Vicente de Fora. Esta igreja é muito marcante, tem ao lado o convento de São Vicente, porque a ideia da igreja foi mandada fazer ainda pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, porque foi uma homenagem àquele que é o verdadeiro padroeiro da cidade de Lisboa, porque muitos falam Lisboa e pensam que o seu padroeiro é o Santo António. Por alguma coisa é que a festa popular são os santos populares, começando com o Santo António. Mas na realidade não. Na realidade o padroeiro de Lisboa é São Vicente. Ou seja, essa igreja com esse nome existe desde a fundação de Portugal, mas com um tamanho bastante reduzido. Quando Dom Filipe, depois de fazer os juramentos nas Cortes de Tomar, e sendo ele um amante de arquitetura, decidiu que iria agarrar o que já existia, mas aumentá-lo e fazer algo muito ao estilo do que existe no Escorial. Aliás, o arquiteto responsável por este projeto foi um dos que trabalhou no Escorial. E o que podemos visitar ainda hoje em dia é mais ou menos o que é da época de Dom Filipe, tirando uns arcos que foram destruídos pelo terremoto de 1775. Mas voltando ao livro, então este livro, como bem disseste, está a ter muito sucesso em Portugal e está a mudar um pouco a perspectiva que tínhamos sobre este rei que iniciou a dinastia filipina, mas que, ao contrário dos outros dois, ele era português, a mãe era portuguesa, as aias que o criaram eram portuguesas, o avô era português, os amigos eram portugueses, a primeira mulher dele era portuguesa, ou seja, ele só nasceu noutro país. Então, este livro começa e tudo com Dom Filipe a tentar mudar um pouco o pensamento do seu sobrinho, Dom Sebastião, para que não fosse para a guerra de Alcázar Quibir, onde acabou por desaparecer. Que se encontraron en el monasterio de Guadalupe, que le hemos prestado atención. Aquí ha habido un artículo, hemos publicado muy bueno, de Juan Rebollo, que es un sitio bastante inspirador y es muy interesante ese episodio que narra en el libro al comienzo, ¿no? Exato. E toda a autora, que também é jornalista, está a assinar um conjunto de artigos onde vai fazendo itinerário pelos locais onde Dom Filipe passou ao longo da sua vida. Mas pronto, ao longo desta história podemos assistir um pouco à luta entre o Dom Filipe e aquela que se tornou depois a mãe do rei, que foi aquele que voltou a criar uma nova dinastia, neste caso a Casa de Bragança, pelo trono de Portugal. Tanto o Dom Filipe, que é o legítimo herdeiro, já que era o neto mais velho de Dom Manuel, como Dona Catarina, se a memória não me engana, eram dois herdeiros. A diferença é que, sendo Catarina uma mulher, não foi escolhida para assumir o trono do Reino de Portugal. Bem, este é um livro, como já dissemos, tem estado a ter tudo bastante sucesso. A apresentação aconteceu nessa igreja também com uma forte ligação a Dom Filipe. E a autora na apresentação disse que ela saiu com a ideia de Dom Filipe porque queria dar uma nova imagem de um homem que era bastante mal falado durante as aulas de história, mas tinha aspectos bastante positivos, como a ligação com os filhos
e o facto de até não ter sido um rei conquistador, mas ter mantido a identidade de Portugal, pelo menos durante o seu reinado. Sí, yo creo que todavía falta mucho por contar porque vivió durante 2 años en Lisboa y yo creo Exato. que hay poco escrito, hay cosas, pero daría para, durante 2 años para hacer muchos, muchos libros y muchas más investigaciones de lo que se ha hecho hasta ahora, de cómo fue la corte en Lisboa Mas durante isso é aquel verdade. momento. E ainda por cima, este rei fez a igreja e depois tem um mosteiro anexo ao lado. Foi daqui de onde saíram os painéis de São Vicente de Fora e tem painéis em azulejo de cada um dos reis de Portugal que reinaram. Mas o engraçado nesta história toda é que há 3 faltas ali, ou seja, reinaram Portugal. Aliás, um deles foi o criador e tudo daquele espaço, mas os seus painéis desapareceram. E a autora até disse que os vencedores é que fazem a história. E Dom Filipe fez até bastante, mas como acabou por perder, a história dele, pelo menos em Portugal, foi ligeiramente apagada. Sí, hace falta tener un equilibrio, evidentemente sin perder el sentido crítico, pero seguramente por esa cosa medio prohibida, seguramente levante más el interés y el libro tenga también más morbo, ¿no? Más Sim. interés para interesarse por esas cosas. Entonces, yo aseguro que este libro tendrá éxito y otros que vengan por esa línea, creo que también. Bien, pues pasamos a Repsol, ¿no? Ha firmado un acuerdo donde ha estado presente Antonio Costa y de una perspectiva donde está muy implicado el gobierno portugués y la Unión Europea, ¿no? Exato, então a Repsol, que teve aqui há 3 semanas tanto ensinos para apresentar o seu projeto de expansão, voltou António Borufo e o presidente da Fundação Portugal, a Repsol, que por acaso é um português, ou seja, não me enganei assim tanto, chama-se António Calçado, estiveram presentes no Instituto Superior de Agronomia da cidade de Lisboa para assinarem o protocolo, junto ao Governo de Portugal, que vai dar origem em território nacional, já que este projeto já está a ser feito em Espanha, do projeto Motor Verde mais Floresta. Então, esta iniciativa pretende colocar em plano a maior reflorestação de Portugal, provavelmente deste século, muito provavelmente. Então, eles vão plantar árvores autóctones, eles, Repsol, governo português, e espera-se que apareçam mais parceiros de grandes empresas para diminuir a pegada carbónica, ou seja, esta plantação de novas árvores autóctones resistentes ao fogo em locais que ou estavam abandonados ou tinham ardido, porque, como todos nós sabemos, provavelmente o grande mal do nosso território são os incêndios florestais, se pretende criar como se fosse um reservatório de carbono, onde empresas podem comprar pegada, vamos chamar assim, carbónica, para assim chegar a um objetivo que a União Europeia já fixou para 2050, de tornar a Europa no continente verde. Bem, esta reflorestação vai começar no norte, do norte e virá até sul de Portugal, vai ser em terrenos baldios ou queimados, e para além disso, para além de tornar Portugal um local mais verde, porque desde 2017, com os grandes incêndios que não só Portugal, mas um pouco toda a Europa enfrentou, houve países que, como no caso de Espanha, que mesmo tendo os incêndios, conseguiram manter a sua mancha verde mais ou menos intacta. Portugal tem perdido bastante área verde e com este projeto, para além de reflorestar-se este território, também o grande objetivo da Repsol, neste caso a sua fundação, é chamar de volta as populações, para isso dando-lhes condições económicas para poderem trabalhar na floresta, condições também porque quem visita o interior, a Espanha vaciada ou Portugal de interior, sabe que em algumas zonas é quase impossível agarrar num telemóvel e fazer uma chamada telefónica. Aliás, no caso de Portugal,
às vezes é mais fácil, nesses territórios mais abandonados, ligar para a Espanha do que ligar para território de Portugal, isto porque as redes são muito fracas e um dos objetivos da Repsol vai ser colocar transmissores de internet e também telefone nestes locais, não só para anexar novas populações, mas também para fazer o controle da área florestal, também pode ser uma boa forma de combater os incêndios. Então, no lado do governo português, estiveram presentes o Ministro da Economia, o Ministro do Ambiente e o Primeiro-Ministro, que tinha tudo chegado de uma visita à Coreia do Sul. António Costa e tudo, que foi quem terminou os discursos, referiu que falamos muito de sustentabilidade, mas a sustentabilidade não é só ambiental. Queremos ter florestas inclumes, mas também temos que ser sustentáveis para as populações que vivem daquelas florestas ou à volta daquelas florestas. Y esta es una idea para tal. Muy bien, pues excelente iniciativa. Tenemos ya fecha oficial para la próxima cumbre de la CPLP, ¿no? Exatamente. Então, a próxima cimeira da CPLP, que vai ter como novo, porque a forma de governo é o rotatório, tem estado Angola tem dado um forte enlace à vertente económica deste grupo de países. Os próximos dirigentes vão ser de São Tomé e Príncipe e a data escolhida vai ser dia 8 de agosto. Então, esta reunião vai ter como tema a juventude e a sustentabilidade. E antes da reunião que vai entregar a CPLP durante os próximos 2 anos para São Tomé e Príncipe, foi e tudo lançado. Este livro já tinha sido lançado, só que pronto, são 2 volumes. Esses 2 volumes abordam os 25 anos deste grupo, que e tudo muito recentemente tornou-se observador consultivo da comunidade ibero-americana, e tudo, notícia que nós referimos. Pues estaremos muy atentos a todos estos movimientos y bueno, esperemos que sea también un momento de reimpulso de las relaciones en el Atlántico Sur con sus diferentes instituciones y en particular, sobre todo, de la CPLP. Pues nada, este ha sido el resumen semanal de las principales noticias de España y Portugal, en portugués y en español. Ya sabéis, nos podéis encontrar en YouTube, en redes sociales. Y nada, pues hasta la próxima edición. Muchas gracias. Hasta la próxima.